Tá criando seus conteúdos no Canva, mas ainda tem muita dificuldade em fazer realmente um design profissional? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre os efeitos de textos aqui no Canva para você deixar suas postagens muito mais bonitas. Sério, eu passei a usar isso aqui só a partir de um determinado momento, tá? Porque antes eu não sabia muito bem que elas existiam, não sabia mexer bem e sério, quando eu passei a utilizar, minhas artes ficaram muito mais profissionais, que dá um ar assim de Photoshop aos seus textos, aos textos dos seus conteúdos, tá? Então já vou passar aqui para estar no computador super rápido, mas antes lembra só que a gente aqui embaixo tem um link para você se cadastrar no Canva Pro e se cadastrando por esse link você vai estar ajudando a gente, tá? E claro, a gente está postando muitos conteúdos de Canva aqui, então para você não perder nenhum deles, se inscreve aqui embaixo. Olha, a gente fez conteúdo sobre thumbnail para YouTube, sobre capa para canal de YouTube, Canva para e-commerce no geral, mostrando todas as funcionalidades. Então, sério, para você não perder nenhum desses conteúdos, já vai se inscrevendo, ativa o sininho também e, claro, curte esse vídeo, porque assim você mostra que o conteúdo foi relevante para você, tá? Então, vou passar aqui para a tela do meu computador. Coloquei já aqui no layout do OBS, né, que a gente utiliza o OBS aqui com a câmera e a tela do computador. Vou vir criar um design genérico aqui. Vou criar um design de miniatura do YouTube. Isso aqui não faz diferença, só estou colocando mesmo para o efeito do vídeo. Ok, primeira coisa, né, a gente vai falar aqui de efeitos nos textos. Vou dar umas dicas sobre os efeitos, vou te mostrar os efeitos que eu mais gosto. Vou falar aqui no geral sobre textos também. Por exemplo aqui, thumbnail do YouTube, só de exemplo. Eu gosto de usar essas fontes mais gordinhas, por exemplo, essa Montserrat é legal. Só que às vezes você quer colocar mais coisas na thumbnail, precisa ser aquela fonte um pouco mais apertada. Então essa Anton aqui é legal também. Essa Anton é a que eu mais utilizo nas thumbnails do Empresiação. Por que que ela é legal? Porque ela é gordinha, ou seja, a pessoa lendo no celular, por exemplo, com a tela pequena, fica legal, e ao mesmo tempo você tem ela bem apertadinha. Então você consegue colocar várias coisas ao mesmo tempo, o que é sempre muito bom. Então tá, vamos brincar com essa fonte Anton aqui. Vou colocar um fundo qualquer, só para dar um efeito diferenciado. Vou colocar esse fundo aqui e vou desfocar ele. Eu só quero mesmo a cor, tá? Ok. Inserir um título, né? Primeira coisa, cor de texto. Geralmente você tem que ter sempre um texto que contraste com um fundo para uma thumbnail no YouTube. Só que como esse vídeo aqui é no geral, aí vai depender mesmo da sua aplicação, tá? Tem aplicações que realmente compensa você fazer o quê? Você fazer de uma forma bem discreta o texto. Fica legal também, tá? Então o que que eu vou fazer? Vou passar esse texto aqui alguns efeitos, né? Primeiro efeito de todos, o sombreado. O sombreado é bem legal. É uma sombra que você pode escolher qualquer cor. Por exemplo, eu posso pegar esse roxo aqui e posso ajustar transparência, posso ajustar desfoque, a direção e a distância. Como eu gosto de utilizar isso aqui? Eu gosto de utilizar isso aqui, sinceramente, só como uma sombra assim, sem estar distante mesmo. Por exemplo, aqui, ó, coloquei o preto, transparência 100%, desfoque 100%, direção 0, distância 0. Que aí fica aquela sombra normal, entendeu? Eu gosto bastante. Outro efeito que é legal, o flutuante, que é aquele mesmo que eu mostrei agora do sombreado, só que um pouco mais discreto, né? Sombreado por causa do preto, só que um pouco mais discreto, gosto também. O vazado é legal para você complementar, por exemplo, eu tenho já outro texto, se eu pegar aqui, outro texto sem efeito, eu quero colocar uma bordinha nesse texto, eu coloco vazado, eu diminuo essa espessura aqui por uns 10, olha, e já encaixo ali, é claro que ao encaixar eu vou ter que colocar a posição para frente. Aí já fica uma bordinha, então é legal você utilizar como se fosse mesmo borda. Eu gosto de utilizar assim esse efeito. Tá. Outro efeito que tem é o desalinhado, que é praticamente o vazado, só que com algumas coisas do sombreado, né? Você consegue colocar aqui dentro um texto, aí você muda a espessura do vazado, você muda a distância e você muda a direção. Você consegue fazer. Outro que é bem legal, esse aqui eu gosto de utilizar mais que o sombreado, o eco. Aí eu geralmente coloco aqui 45 graus e coloco uma distância de 30, ó. Olha como é que fica bacana. Aí eu coloco aqui em preto, por exemplo, já fica uma sombra diferente. Eu acho bem legal, para falar a verdade. Tá, além, outro efeito, falha. O efeito de falha é bem moderno, né? Eu gosto bastante. Bem legal para utilizar nos designs. Você pode mudar a direção e distância também. E você pode mudar cor. Tem o neon assim que é tradicionalíssimo. Confesso que foi o efeito que eu mais utilizei quando comecei a usar isso aqui, quando descobri essas funcionalidades. Olha, o neon, o que que ele faz? Vamos pegar aqui outra cor, por exemplo, o texto azul, aqui. Se o neon tiver no mínimo, vai ser o neon, só que o texto de dentro vai ser azul.
Se o neon estiver no máximo, vai ser o neon por fora, só que o texto vai ser branco. Então você transita aqui entre a cor original e o branco, entendeu? Aí dependendo aí do que você quiser, você consegue modificar. Vou voltar isso aqui para o branco, porque agora vai ter o efeito de fundo. Esse é legal para você imitar aquelas fontes dos stories do Instagram, né? Então eu consigo colocar um arredondamento aqui maior ou menor, aí eu acho o quadradinho legal. Você pode diminuir ou aumentar a extensão e a transparência também desse efeito, tá? E claro que para textos no Canva você também tem a função de forma. Você pode deixar o texto retinho, vou colocar por exemplo a extensão menor aqui, e ao invés do texto ser retinho eu vou curvar. Aí você vê que ele já abre um leque de possibilidades diferentes. Só que, calma, para curvar você tem como alterar o raio, né? Aí o raio pode ser negativo, quem é para cima, pode ser para baixo. Sinceramente, se você for utilizar isso aqui, eu não utilizaria com raio muito grande não, tá? Quer dizer, com raio muito pequeno. E o raio muito pequeno eu acho que fica meio feinho. Aí é claro que dependendo da sua aplicação, ok. Por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui, aí eu quero fazer uma logo de um time de futebol. Eu coloco o espaçamento entre letras maior e ele quase vai fechando o círculo. Então você consegue manipular isso aqui. Só que, por exemplo, para textos assim, para uma frase, eu prefiro fazer, e eu acho mais legível, eu acho mais bonito, eu acho mais tudo, você deixar desse jeito aqui, no máximo, tá? Até uns 20, uns 10, aí vai muito da sua aplicação. E claro que, como eu mostrei, tem como você mexer no espaçamento das letras, né? Então, por exemplo, se você tem uma Montserrat, cadê? Deixa eu pesquisar aqui uma fonte corporativa. Essa aqui, vai. Essa aqui, ela tem um espaçamento grande entre as letras. Eu posso vir e diminuir aqui, ó. Coloquei um 60. Olha como é que fica diferente. Já fica muito diferente. Aí, se você olhar o padrão, olha como é que é o padrão dessa fonte. É bem afastado. Enquanto o padrão de essa Clear Sans aqui já é um pouco diferente, dessa Sire é um pouco diferente. Então você consegue ir alterando essa questão do espaçamento entre letras, você pode mexer na ancoragem, você pode mudar o espaçamento entre linhas. Por exemplo, espaçamento entre linhas aqui, opa, eu acho que deu uma bugadinha no texto. Vou colocar um texto qualquer só para testar, né? Testar. Acho que tá bugando um pouco o texto aqui, deve ser esse efeito. Eu vou tirar esse efeito aqui então de fundo, vou colocar um flutuante e vou diminuir esse tamanho aqui. Vou diminuir esse tamanho, que aí eu consigo fazer uma coisa que eu queria aqui. Calma, deixa eu passar. Pronto, aí eu acho que agora vai. Não foi. Bem estranho. Enfim, o que eu quero mostrar para você aqui é o quê? Deixa eu pegar um design pronto que eu tenho aqui já, que eu consigo te mostrar. Deixa eu entrar inclusive no design do Empresa em Ação, tá? Vou descer até lá embaixo. O que eu consigo fazer aqui, ó? Se você observar, vou esperar carregar, porque o Canva, claro, o Canva ele é bem rápido, só que aqui é um arquivo já com 54 páginas, todas com muitos elementos. Eu consigo fazer, ó, por exemplo, deixa eu pegar esse texto aqui. Ó, inclusive meu evento aqui na prática, eu tô te mostrando um exemplo, na verdade, na prática de thumbnail que a gente usa no Empresa em Ação, né? Se eu pular a linha, ó, novo 1, 2, 3 aqui, você vê que tá com espaçamento de letra já menor, porque essa letra ela tem um espaçamento maior, e eu consigo mexer no espaçamento de linhas aqui, ó. Aí lembra que o padrão de texto, por exemplo, no Word é 1,5, né? Aquele padrão da BNT. Aí você pode colocar 1.15, 1.25, aqui eu no caso coloquei 0.5, né? Na verdade eu coloquei 0.5, 1.25 você pode colocar. Eu deixei aqui nesse caso em 1, que eu já acho um pouco mais legal, tá? De qualquer forma, essas são as funcionalidades de texto que você tem aqui dentro do Canva. Se você tiver ficado com qualquer dúvida ou quiser alguma dica, né, de design, comenta aqui embaixo que a gente pode te ajudar. Não esquece, se você quiser o Canva Pro, tem nosso link aqui embaixo. Adquirindo por ele, assinando por ele, você vai estar ajudando a gente, vai estar ajudando a empresa. Na verdade, você vai fazer a gente trazer muito mais conteúdos, né? Porque, claro, que é sempre um incentivo, ajuda, tá? Já se inscreve aqui embaixo e curte esse vídeo para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.